Então, que nesta hora possamos encontrar o silêncio do nosso pensamento, para que consigamos nos unir aos espíritos amigos que aqui trabalham, e em especial aquele que cuida de cada um de nós, para que juntos, buscando no Evangelho o esclarecimento, o fortalecimento, este bondoso amigo possa nos auxiliar e nos permitir sentir as vibrações amorosas que nos envolvem e muitas vezes distraídos, não nos apercebemos que nesta hora, buscando o Evangelho de Jesus, sejamos nós fortalecidos para que todo bem que já compreendemos, sejamos capazes de fazer, para que assim, a cada dia, no esforço da vida, nós possamos verdadeiramente aprender a amar. Que a bondade do Mestre nos envolva, nos sustente e que assim seja. Bom, então vamos lá. Nós estamos no capítulo 14, que é o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas, eu estava aqui sentada e nós vamos inverter o funcionamento. Nós vamos começar a aula do fim para o começo hoje. Bom, então vamos lá. Toda vez a gente fala dessa questão vibratória de cada um de nós. Então, tudo que a gente pensa é energia, faz um campo magnético chamado sentimento. Mas é tudo, o tempo todo, até aquilo que eu penso enquanto eu estou distraída. Então, isso vai formar em torno de mim um campo magnético. Só que eu crio o meu e o outro cria o dele. E assim, a física garante que em algumas situações eu vou atrair e outras situações eu vou repelir. Mas diferente do que aquilo que a gente fala popularmente, a força da palavra, a força do pensamento, a palavra que tem poder não é a palavra que eu fico repetindo para convencer, é a palavra que é casada com essa vibração. Porque às vezes eu falo coisas que não são as coisas que estão vibrando em mim. E a gente faz isso ao longo do dia muitas vezes. Todo mundo que você chama de lindo é lindo. Todo mundo que você fala, ai que fofo, que gracinha, é uma gracinha. Ó, então tem hora que se eu avaliar, eu conversei 40 minutos, em 40 minutos eu falei 39 mentiras, quase que uma por minuto. Então, olha só, não é o que eu estou falando. O que tem poder é o que eu estou vibrando. Então, se eu me trancar no quarto e ficar assim, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, tá perdoado? Não tá. Como é que eu faço para perdoar alguém? Ó, então, se o trabalho não acontecer aqui, não vai acontecer nada.
Porque eu posso falar. E aí a gente é escolado. Perdoei, mas não quero ver nunca mais na minha frente. Então, o que que eu estou falando? Ó, de palavra, eu falo isso. Mas de vibração, eu não dou conta dessa pessoa perto de mim. Não quero. Então, eu estou falando assim, ó. Eu falo uma teoria que eu sei que tem muita lógica, mas eu não quero fazer esse esforço de mudança em mim. Então, eu falo coisas que eu não faço. Como que chama isso? Eu falo de coisas que eu não faço. Hipocrisia, falsidade. E eu diria agora, ilusão. Porque eu vou imaginando que eu sou capaz de fazer coisas que eu não faço. Eu penso que eu já concretizei coisas que não existem em mim. Porque eu fui falando, eu fiquei boa nessa argumentação teórica, então parece que eu sei. Mas quando a vida me traz uma experiência nesse assunto, o sofrimento fica grande e eu percebo que eu não sei. Então hoje, falei, que bom que foi a música do fim, foi aprender a amar. Porque tem hora que a gente vai perguntar, que amor difícil é esse? Como dá trabalho relacionar com gente? Então, mas às vezes eu vou ter a falsa impressão que eu já superei, e aí eu não superei. Que eu já dou conta, e aí eu não dou conta. Porque, ó, não serve o que eu falo, tem que ser o que eu vibro. Como isso está estruturado em mim. Depois, tem um outro ponto agora para a gente pensar. Isso não é parado. Isso é em movimento a partir da minha criação para sempre, porque eu não vou parar mais de pensar. Então, ó, eu vou pensando e isso vai movimentando, eu vou pensando e isso vai movimentando. Então, isso não para mais. Porque senão eu fico imaginando que as coisas dá para guardar numa gavetinha e eu falo assim, ó, eu não quero mais falar disso. Eu posso não falar disso, mas isso vibra em mim. Continue assistindo e vai fazer efeito, independente se eu quiser falar ou não. Tá aí, é meu. Então, ó, esse movimento acontece o tempo todo. E aí, olha só, se o movimento gerado nessa energia for esse, ó, o que que esse tipo de energia, esse movimento faz? Essa aqui é a que traz. Lembra o ralinho da pia? A coisa roda e ele faz assim, ó. Aí foi embora. Foi. Então, ó, tem coisa que eu chego perto e dependendo do movimento que eu criei em mim, eu vou estar perto de uma situação e vou fazer assim, ó. Ai, tô passando mal. Aham, perfeitamente. Mas o problema não vai estar lá. Onde que o problema está? Esse movimento. Que quem criou o movimento? Mas e se for daquele jeito ali? Aquele é igual da máquina de lavar roupa. O que ela faz na hora que ela começa a girar naquele sentido? Ela empurra, ela manda para longe e ela suga a água para fora. Então, ó, um faz movimento centrípeto, o outro faz movimento centrífugo. Todo mundo sabe pela máquina que o que expulsa é o quê? Centrífugo. Vocês põem na máquina para centrifugar, não é para centripetar. Que se fosse para centripetar, grudava tudo lá no meio do batedor. A máquina ia travar e quebrar. Então, ó, lidar com sentimento é física, é ciência exata.
Então, parecia que era uma questão de tom de fala, parecia que era uma questão de como eu me porto, mas é muito maior do que isso, porque é lógico, se eu tiver com sentimentos muito desalinhados com a lei, se eu conseguir fazer uma coisa delicada aqui fora, ela é bem falsa. E isso vai dificultar bastante. Mas eu preciso entender que o que eu faço aqui fora tem que estar casado com o que acontece aqui dentro. Porque é assim que o movimento acontece, ou para eu trazer um quanto de energia para mim, ou para eu expulsar isso de mim. E isso é assim o tempo todo. Então, agora a gente está sentado aqui e está acontecendo. Porque a gente não tem outro jeito de funcionar. Então, quando a gente fica conversando, ai, meu chakra, meu centro de força, sei lá o que as pessoas imaginam disso, mas é aqui que a gente vai ter o movimento acontecendo. E aí, isso esparrama energia no meu corpo, ou para me trazer um tanto de equilíbrio, ou o tanto de desequilíbrio, que é o tipo de troca que eu faço. Mas onde toda essa conversa começou? No meu pensamento. Como eu penso, não é como eu falo. A outra coisa que é bem importante ver nessa representação, ó, não é na frente, é na expansão do campo. Então, o dia que vocês quiserem pôr esparadrapinho no umbigo, vocês se enrolam no esparadrapo inteiro. Mas tem que tampar o de cima e o de baixo também, porque é assim que alimenta o campo. Não um buraquinho. Porque senão, sabe, a gente fala, fantasia parece que tem um buraquinho que vai vazar. Gente, não é buraquinho, né? Tá falando de magnetismo, né? Um trem é grande. Então, olha só, ó, isso expande em tudo. E isso dá a qualidade de vibração que existe em mim, em movimento o tempo todo, dormindo, acordado, encarnado, desencarnado. Eu nunca paro de pensar e eu nunca deixo de ter essa criação que é minha. Mesmo com as coisas que eu faço distraída, sim. Mesmo com as coisas que eu faço distraída. Mesmo com as coisas que eu não tenho muita clareza, sim. Mesmo com as coisas que eu não tenho muita clareza, que eu não tenho consciência exata, elas estão em mim e vão alimentar esse campo. E isso vai funcionar o tempo todo, porque esse é o nosso funcionamento de um jeito assim, ó, bem básico, bem tranquilo, para a gente começar a entender, então, do que se trata e voltar para a discussão do nosso capítulo. Até aqui, tudo bem? Por que será que a conversa é essa? Num capítulo que chama Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, vamos pensar. Quando a gente recebe a proposta do cristianismo, tem algumas coisas que nos chamam muito a atenção e são um tanto impactantes. Então, quando a gente conversa de justiça e fala assim, ó, Moisés falou que se alguém me provocasse, eu podia dar o troco. Então, ficava a lei de talião do olho por olho, dente por dente. De verdade. A gente acha isso errado. Normalmente não é a nossa justificativa. Ó, eu estava quieto, a pessoa veio e me provocou. Uai, caçou, achou, bateu, levou. E a gente se tranquiliza como se dissesse assim, ó.
eu só fiz uma coisa justa. Ela mexeu e eu devolvi. Bom, para nós isso ainda é confortável. Vou perguntar de novo. É confortável para nós isso ainda? Sim. Ok, obrigada, gente. Estou mais aliviada. Eu estava quase indo sentar e falar, então vem alguém aqui. Aí chega Jesus e fala assim: se alguém bateu na face direita, oferece a esquerda. É confortável ouvir isso? Se alguém quiser a vossa capa, dê também a túnica. É confortável ouvir isso? Se alguém quiser andar 1000 passos, ande 2000 com ele. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Desejai o bem para quem te fizer o mal. É confortável ouvir isso. A gente tem vontade de fazer isso. Não tem vontade. Aí, para fechar com chave de ouro, ele fala assim, ó: perdoai o vosso inimigo. Vocês acham que o povo daquela época gostou de ouvir isso? Claro que não, a gente não gosta hoje. Mas por que será? Que olha quantas situações ele deixa isso muito marcado. Porque olha só, se não for assim, vamos pensar o que é que vai acontecer aqui. Eu não perdoo quem mexe comigo. Eu desejo o mal. Então, mesmo que o meu comportamento seja adequado, o que eu estou criando em pensamento para aquela pessoa? Desejo de vingança, eu estou desejando mal. Eu não vou nem falar isso, mas isso eu penso. E às vezes, quando alguém me fala daquela pessoa e eu disfarce por dentro, eu faço assim, bem feito, achei. Devia ser o dobro. Mas eu pensei. Então, isso vai estar construído aqui. E isso é que vai dar resultado, que vai fazer com que eu atraia coisas e eu tenha repulsão por outras coisas. Então, quando Jesus ensinava isso, ele estava ensinando o que era o bem de verdade, qual era o único caminho de cuidar de si mesmo e o único jeito de ser verdadeiramente bom. Porque se eu sou verdadeiramente bom, lembra aquele dia que eu trouxe a figurinha lá da laranja? Qualquer estímulo aqui de fora só encontra o que existe em mim. Mas se eu ainda não sou bom, o estímulo de fora chega e eu mostro o que tem. Então, é comum ainda a gente ouvir assim, eu sou muito bom, mas se mexer, eu posso mostrar o que eu tenho de pior. É como se eu dissesse assim, eu uso um pinguinho de coisa boa que eu tenho para formatar um comportamento adequado. Mas quando a vida traz um estímulo, eu mostro quem eu sou de verdade. E de verdade, eu odeio, eu não perdoo, eu quero vingança, eu quero destruir as pessoas que me contrariam. Eu não gosto de conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Então, eu quero distância. Perdoo, mas não quero ver mais na frente.
respeito, mas não suporto, não gosto de gente desse jeito. Ou seja, ó, eu vou colocando impedimentos para aquela relação. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que eu vou ter que dar conta de entender o que tem na minha atmosfera. Porque saber falar do outro é tranquilo, tá bom, isso é ele. Mas se eu, por que eu ainda sofro? Por que eu ainda lido com essa gama de dor? Se eu acho que eu estou fazendo tudo certo, por que que o sofrimento fica aparecendo ainda na minha vida? Porque, teoricamente, se eu só vou alinhando com a lei de Deus, eu só vou alinhando com a lei de Deus, eu começo a ser uma pessoa mais feliz, mais tranquila, mais equilibrada. E muitas vezes o caminho vai ficando muito desafiador. O sofrimento vai ficando muito grande. E aí eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Então é outra coisa comum a gente se pegar em grandes esforços e falar assim, ó, mas eu não consigo dormir bem mais. Ou eu tenho dor XYZ o dia inteiro. Eu lido com tal coisa o tempo todo. Eu tenho uma angústia que é impossível, eu não estou dando conta mais. Mas eu não consigo entender em mim o que acontece. Então eu sei falar o que o outro faz que me incomoda. Mas o que acontece dentro de mim para o incômodo me doer tanto, eu não sei mais falar. E aí eu fico nessa luta. E às vezes, de verdade, ó, a pessoa já fez tantas coisas que ela não sabe mais o que fazer para aliviar, porque ela fica distante da realidade dela, que é essa daqui, que mesmo quando eu penso distraída, mesmo se for uma coisa que por fora está razoável, eu tenho que ver na essência o que de fato está acontecendo. É uma impressão só minha, ou essa história de perdoar inimigo, orar por quem me persegue, é um trabalho muito grande que todo mundo vai ter que ter. É um dos maiores desafios ou ainda não? Sim. Então vamos lá. O que a gente imagina que precisa desenvolver em nós para a gente chegar nessa conquista, que é a proposta do cristianismo, de amar sem estabelecer condições. Eu amo porque o amor existe em mim. Eu não amo porque você me agrada, porque você é desse jeito ou daquele. É por quem você é, por entender a sua luta, por compreender que eu também preciso lutar e também preciso de quem me ama. Então, eu consigo ir superando esse limite e me colocando à disposição do outro. Vocês imaginam que isso é uma conquista fácil ou que a gente vai ter que aprender a fazer muitas coisas para poder chegar nisso? É um desafio grande. Eu também acho. E aí, olha só, vocês acreditam que, diferente do que a gente imagina, Deus é justo, misericordioso e bom. E o caminho para que a gente aprenda a chegar nesse lugar que é possível é sempre num vínculo onde existe afeto.
Agora, se eu não consigo fazer esse exercício de esquecer de mim, diminuir a minha personalidade, diminuir a minha importância para estar com alguém por quem eu devo gratidão e respeito, eu vou fazer isso por quem? Não vou fazer. Porque se eu não faço onde está vinculado, como é que eu faço? Então, aí que eu falei, ó, vai desmoronando um monte de ilusão. Porque parece que eu sou uma pessoa boa e esforçada, mas eu só consigo fazer isso quando eu faço um plano de ação. Por quê? Porque aquilo que eu planejei é para durar 1 hora na semana, aí eu consigo ficar boazinha desse jeito. Mas na hora que a luta dá lida com constância, eu não consigo fazer isso, não. Muito difícil. Não dou conta. Muito pesado para mim. Não está dando. E essa é a questão. Porque não é para avaliar o outro, é para eu entender em mim. Então, quando a gente vê uma fala que vem muito contundente, a gente tem que olhar nesse contexto e pensar: por que será que isso é tão importante assim? Olha só, os espíritos foram lá nos mandamentos e pensaram esse e falaram assim: ó, esse tem que virar um capítulo para a gente entender o funcionamento que ele propõe e compreender por que que esse era o mandamento que vinha com aquela proposta na sequência. Honrar pai e mãe, para que vocês possam herdar a terra que o vosso Deus vos há de dar. Ou seja, por que será que isso é importante desse jeito? Então, era a base desse funcionamento, para que eu possa entender do que mesmo trata o cristianismo. Porque senão a gente ainda vai ficar, sei lá mais quanto tempo, falando assim, ó, eu sou cristão, mas eu sigo Moisés. Oi? É, eu acho Cristo bem legal. Principalmente se ele ficar quietinho, preso na cruz. Não no que ele falou. O que ele falou eu não gosto, não. A parte falada, eu prefiro Moisés mesmo, que deixava a gente fazer guerra com o inimigo, dar o troco em quem provoca, e eu sou bem Moisés. Aí eu gosto daquele Cristo que fica bem caladinho na cruz, lá quase mortinho, já meio mortinho, que assim ele não fala aqui na minha cabeça que é para perdoar o próximo, que é para reconciliar, que é para rezar por quem fala mal de mim. Aí eu não gosto do cristianismo mais. Então, olha que coisa esquisita. A gente é um cristão que não é cristão. Porque eu sou cristão que não sigo o cristianismo. Eu sou um cristão que sigo Moisés. Eu sou cristão. Então, esse é o grande desafio. Entender que nesse funcionamento, eis a importância do capítulo e por que que é ele que traz essa promessa, estava a dinâmica de funcionamento interno para eu entender que essa conquista da terra prometida, do reino dos céus, só se dá quando dentro de mim a transformação acontece. E revidar não tem mais sentido. Desejar o mal nem passa pelo meu pensamento. E em mim vive o que o Cristo ensinou. Eu amo o próximo e eu quero fazer a ele tudo que eu gostaria que a mim fosse feito. Com essa alegria, com essa dedicação, com esse empenho. Essa é a proposta difícil. Então, eles vão trazendo agora, a partir de coisas muito concretas do dia a dia, mas nós vamos pegar a conversa e colocar dentro de nós, porque é o que eu falei, senão a gente vai ler, vai ficar uma coisa de superfície. Ó, não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem,
os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente, essa é a piedade filial grata a Deus. Então, vamos pensar aqui. Ó, quando ele fala assim, ó, os pequenos nadas supérfluos, para eu oferecer nada supérfluos para o outro, de quem que eu tenho que tirar? Eu vou perguntar de novo. Quando eu preciso oferecer coisas supérfluas para o outro, de quem que eu tenho que tirar? De mim. Só que quando eu tiro de mim, eu tenho que entender que eu não sou a pessoa mais importante do mundo. E que se eu tenho, eu vou falar assim, uai, se eu tenho condição de ter X, eu vou ter X dividido por 2, que eu vou dividir com essa pessoa. Então, olha a delicadeza da misericórdia, que faz um caminho onde, por afeto, eu posso exercitar esse movimento. E vê que ele falou antes, ó, na medida do que puderem. Ele não está falando assim, ó, para esfolar, não é disso, mas é o treino que eu vou fazer para entender a minha dificuldade. E por reconhecimento, eu faço o meu melhor. E assim eu vou aprendendo a ceder e vou aprendendo a me tirar do centro de tudo. Então, parece uma coisa pequena, mas para nós é um exercício muito importante e muito interessante, porque eu vou abrindo mão. E aí eu vou me preparando para abrir mão mais um pouquinho. E aí eu vou me preparando para mais um pouco. Gente, só que isso não é tão tranquilo assim, porque de verdade, para nós isso é um desafio. Não é simples para a gente fazer isso. E eu preciso querer muito e ter muito boa vontade. E reconhecer muito a importância disso. Porque senão, na hora que começa aqui, é aquela fase que já começa assim, ah, mas só eu vou fazer. Mas eu tenho mais irmão? Por que só eu? Por que comigo? Mas por que é assim? Ó, isso é uma resistência minha, personalidade, ego, falando, eu não quero ceder. Não acho justo que tenha que ser eu a ceder. Por que que todo mundo não vai ceder? É como se eu dissesse assim, só vou aprender resignação, só vou aprender devotamento o dia que todo mundo quiser aprender. Enquanto as pessoas não querem aprender, eu me recuso a aprender. Essa lição eu não quero fazer sozinha, não. Por que que só eu tenho que me esforçar? Então, ó, onde era uma lição de resignação, devotamento, eu ponho a revolta. E eu fico medindo coisas. Mas lembra que eu falei, o problema não é isso daqui. O problema é o que essa maneira de pensar está construindo na minha atmosfera. Porque é esse o assunto. Não é assim, ah, então, comprei um sapatinho para minha mãe também, ah, comprei um perfuminho, pra... Tá, mudou o quê? Não é isso. Ele está trazendo aqui no concreto porque a gente tem dificuldade de entender o movimento. Mas não é isso que ele está falando. A leitura é dentro. Porque vai ter gente que fala assim, ó, se for isso, nossa, posso dar um vidro de perfume por dia, então, tá tudo certo. Por quê? Porque para mim não vai mudar nada. Não é essa, né? Fica, ai, que coisa pobre. A conversa é quanto eu sou capaz de ceder para me dedicar. Abrir mão de achar que eu sou a coisa mais importante
Então, sair de mim e sentir a vibração do outro era a música. Então, quanto eu sou capaz de sair de mim e sentir a vibração do outro e entender de que ele precisa e o que eu sou capaz de fazer dentro desse pouco de coisa do bem que eu já aprendi. Porque é isso. Não tem a ver com sapatinho, perfuminho, roupinha, né? É de outra natureza o evangelho. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então, um espírito superior, ele não está aí para ficar ameaçando. O que ele está falando é o seguinte, ó, entende a conta. Se eu não enxergo a pessoa que eu convivo, que está ali na minha frente, precisando, eu não vou conseguir fazer isso com ninguém. Porque se o que está concreto na minha vida eu não enxergo, como é que eu vou enxergar e fazer o que o outro capítulo fala e diz assim, ó, vai procurar as dores, os infortúnios ocultos. Vai procurar os seus irmãos que estão precisando de ajuda. Mas o que está aqui na frente, eu pulo ele e não ajudo. Como é que eu vou caçar, gente? Essa parte em casa, o resto tudo é mentira. Então, é porque ele segue essa lógica. Porque imagina assim, ó, eu não ajudo esses que foram os que se dedicaram a mim, com quem eu tenho uma vinculação. Eu não entendo, como é que eu vou entender a outra? Que aí cai naquele negócio assim, ó, aqui nessa 1 hora programada eu sou uma pessoa calma, tranquila e educada. Mas aí você encontra comigo no mercado, você fala, Deus o livre, é o cão chupando manga. Que é aquilo, gente? Ou seja, ela faz uma encenação muito bonita, que deve durar só 1 hora mesmo. Então, quer dizer, ó, não é verdade. E se a gente lembrar, lembra daquela parábola do mal rico? Que ele falava assim, ó, na porta do rico tinha um homem coberto de feridas. E ele ficava lá pedindo, as migalhas caíam no chão e nem isso o rico dava. Mas aconteceu que um dia o rico morreu. E quando ele morreu, ele viu lá no alto o Lázaro, que era esse cheio de feridas, junto de Abraão, e ele lá no sofrimento. E ele falava assim, pai Abraão, deixa Lázaro morar o dedinho na água e pôr na ponta da minha língua. O Abraão falava assim para ele, não dá, não dá. A distância é muito grande entre vocês dois. Então, para mim era chocante ler isso. Falava, nossa, Abraão é ruim. Não é isso, ele estava falando assim, ó, o problema é que o Lázaro padeceu e ficou resignado. Então agora ele está num lugar que você não alcança. E você ficou na indiferença e agora você tem que lidar com a sua indiferença. Então você fica num lugar que é muito distante do que ele. E aí o rico fala assim, então manda ele lá falar para os meus irmãos, fazer diferente do que eu fiz. Abraão falou, não, não, eles têm os profetas. Se eles quiserem fazer o bem, eles têm a quem ouvir, eles têm como entender, eles são querer. Ou seja, ele falou assim, você sabia que ele sofria, você não fez porque você não quis mesmo. Só que agora que eu fiz está feito. Energia gerada, resultado garantido. Entende por que eles são contundentes? Ó, se vocês não fizerem, vai imperar a indiferença. Isso é uma escolha. Só que uma vez criada essa indiferença, ela dá resultado, e isso é lei. Então, ó, semeadura livre,
colheita obrigatória. Eu faço do jeito que eu quero, mas a lei é justa e dá o resultado compatível. Então, quando eles usam essa figura que fica extremamente chocante às vezes, é para a gente entender. Ó, depois de construído, está feito, vai dar resultado. E não dá para fazer uma mágica que modifica isso. Porque se tudo começa no meu pensamento, eu vou ter que entender, mudar o jeito de pensar para fazer uma nova construção e alcançar um resultado diferente. Então, é desse lugar que eles estão falando, para a gente ficar atento e perceber o quanto isso é importante. Por que que ele fala assim, ó, às vezes, nessa vida já começa a dar resultado. Porque quando eu faço coisas que eu sei não ser o bem, a consciência começa a cobrar no segundo seguinte. E aí vai dar resultado nessa mesmo. E tem coisa que eu não sabia. Então, quando eu souber, eu lido com isso. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como vedes, agora tem. Ou seja, agora vai dar resultado. Então, toda vez que eu crio fora da lei, toda vez que eu faço alguma coisa fora do que o Cristo ensinou, eu tenho que entender que agora eu sei. Então, isso vai dar resultado. Por quê? Porque isso é ciência exata. Ah, mas eu não prejudiquei ninguém de comportamento externo, mas e de pensamento? Porque não é o que eu fiz para ele, é o que eu fiz para mim essa conversa. Enquanto eu desejei o mal para ele, eu estava criando esse tipo de energia para mim. Então, que bom, olha, melhorei. Eu não concretizo mais, porque pode ser mesmo que no nosso passado, além de desejar o mal, a gente ia lá e fazia. E a gente vê isso em espíritos que ainda não conhecem a lei, que eles realmente fazem. Eles desejam o mal e concretizam o mal, mas isso é problema deles. E como a lei é misericordiosa, eles só vão ser cobrados disso quando eles tiverem essa noção. Mas quando eu desejo mal para alguém, eu sei o que eu estou fazendo. E em mim, o resultado é imediato. Esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando. Então, ó, eu preciso me certificar. Será que a minha atmosfera é essa coisa coloridinha, leve, suave, com luz e leveza? Eu tenho certeza? Ou isso é o que eu gostaria que fosse? Então, mas ó, eu gostaria que fosse, não significa que é. Então eu preciso lembrar, ó, de fato, como eu tenho pensado, o que eu tenho feito, para eu entender qual é o resultado. Porque senão eu fico confusa. Então, às vezes, eu fico pensando nisso, ó, mas pensando na imaginação, do como eu queria. Mas o que eu penso e concretizo são coisas ainda que estão muito desalinhadas com a lei. E aí eu tenho que lidar com o resultado do que eu vibro de verdade. Fez sentido isso? Infelizmente. Entendi. Então, é nisso que a gente vai agora, então, pensar. Chega, deu por hoje. Que esse capítulo não é fácil. Não é simples. Ó, e isso está ficando tão sério, porque eu estava lá estudando, eu estava aqui pensando. Eu não vou saber data, tem advogados aqui que podem me ajudar. Mas até um tempo atrás, quem abandonava pai e mãe abandonava, ficava tudo certo. Não dava nada. Hoje é o quê? Hoje virou um problema com a lei.
Por quê? Porque até a lei dos homens já entendeu que está errado. Hum? Então, olha só, a gente precisa entender que a lei dos homens, ela vai andar para encontrar com a lei de Deus. Então, quanto mais a gente evolui, mais aproxima. Agora pensa, se nem na lei dos homens não dá para aceitar isso mais, imagina a gente entendendo nessa relação afetiva, por quê? Porque eu tenho que pensar em mim. De verdade, gente, o caminho de autocuidado começa entendendo esse movimento. Não, mas cansa muito. Ó, toda vez que eu precisar realizar uma conquista, eu vou cansar muito. Porque toda conquista, eu preciso de um esforço. Não tem como conquistar uma coisa sem um esforço. Pensa o que vocês conhecem até de coisa concreta, que dá para conquistar sentado de braço cruzado ou balançando a rede. O que eu posso conquistar? Vocês não vão conseguir achar. O Edão pediu para todo mundo pensar o que é abandono. Não, não, eu estou falando, porque eles estão lá no fundo, eles não vão te ouvir. Ó, isso é importante, porque às vezes assim, eu posso imaginar, porque eu converso com essa pessoa uma vez por semana, tá tudo bem. Porque eu mando bom dia, boa tarde, boa noite com uma figurinha pronta do WhatsApp, tá tudo bem. E aí eu preciso pensar se isso é estar com essa pessoa ou se isso é garantir o meu conforto mesmo. Porque é muito desse lugar, sabe? Porque senão a gente arruma justificar. Ah, mas a pessoa não quer. A pessoa se vira bem sozinha. Você também pode se virar muito bem sozinha, mas é tão triste ficar sozinho, não é não? É, eu não gosto. E por que você acha que o outro gosta? Nós fomos criados iguais para a dor. O que dói em um, dói em todos. Isso é um cuidado da sábia e infinita inteligência divina a nosso favor. Então, ó, o que dói em um, dói em todos. O mesmo não se aplica à felicidade. O que felicita um, não felicita todos. Mas o que dói, sim. Que é isso, porque senão eu vou perdendo o parâmetro de me conhecer. E aí eu não consigo entender por que eu lido com efeitos desagradáveis, porque eu estou distante ainda dessa realidade que parece uma coisa e a vida vai me mostrando que isso não é. Então, esse vai ser nosso desafio. Mais alguma coisa, universitários? Então, chega. Deu por hoje.